É isso aí, pessoal. Começando a nossa live do 7º ano do 2º trimestre. Galera, vamos ser rápidos, estamos aqui fazendo uma coisa diferente, né? Eu falei já 3 vezes a palavra live, não é live, né? Porque não é ao vivo, mas é o nosso vídeo no nosso canal que corresponde às lives que nós fazemos para revisão para a nossa prova trimestral, ok? Primeiro aviso, pessoal, deem uma entrada lá no nosso site, tá? O site onde a gente encontra PowerPoints, entra ali no ano correspondente ao seu nível, a galera do sexto que pode estar vendo esse vídeo entra no sexto, sétimo, oitavo e nono, pega os PowerPoints, pega os trabalhos, tá tudo certo, tá? Segunda coisa, pessoal, por favor, tomem cuidado com essa prova, escrevam, porque você sabe que vocês às vezes deixam questões em branco, não fazem as questões bônus. Então essa é uma prova que ela tá mais ou menos 50-50, é a metade dela dissertativa e a metade dela objetiva. O que é isso? Metade marcar, metade escrever, tá? Então não deixem as questões de escrever em branco, tá? Vocês me conhecem, vocês já passaram por bastante provas minhas, vocês sabem que eu costumo dar uma ajudinha com vocês naquele sentido, nas questões de uma trazem as respostas de hoje. Agora, então, iniciando o nosso 2º trimestre, a gente traz aquele assunto e resgata das grandes navegações, tá? O que é importante, o professor Rafael colocou, eu esqueci de avisar, o professor Rafael tá aqui do lado, ele é o meu operador, né? Tá aí, vocês estão vendo as pontas dos dedos dele, tá? O que eu esqueci? O que é importante de falar sobre as grandes navegações, tá? Primeira coisa importante de lembrar é que as grandes navegações marca, primeiro, a inserção do homem moderno, tá? Esse homem moderno que faz parte que veio com o Renascimento, aquele homem europeu que quer desbravar, e aí é fruto disso e de outras coisas que nasce as grandes navegações. Então convém dar uma olhadinha, aqueles trabalhos que a gente fez já no finalzinho do primeiro e no início, e as nossas aulas no início do 2º trimestre, ok? Segunda coisa importante a lembrar em relação a isso é a questão do humanismo, tá? E aí quando eu digo humanismo, eu digo, vamos se lembrar quem é que estava promovendo essas grandes navegações? Que português, que espanhol é esse do século XVI que está promovendo isso? Qual o papel da igreja, tá? Para a gente poder relacionar. Agora, em segundo lugar, vem aquele primeiro assunto que a gente foi trabalhar, que é a questão do descobrimento do Brasil. Vocês estão vendo aí numa obra bem interessante do Oscar Pereira da Silva, tá? É uma das obras mais retratadas sobre o descobrimento do Brasil. A gente trabalhou isso em sala de aula, nós lemos a carta, né, do Pero Vaz, e aí a gente entrou em contradição, a gente viu algumas coisas, a gente viu os absurdos da carta, né, o que os portugueses achavam e falavam, e a gente deu algumas risadas com isso na sala de aula. Para trabalhar o quê? Pessoal, o termo colonização em si, né, por ele mesmo já é totalmente contraditório. A gente pode, né, discutir que colonização foi, por exemplo, o descobrimento, tá? Da colonização não, desculpa, descobrimento. Que descobrimento foi esse, tá? Então, vamos tomar alguns cuidados e vamos se lembrar. Agora, quando eu falo de colonização, lembre-se, o Brasil vai passar aqueles 30 aninhos lá de período pré-colonial, de 1500 a 1530, e depois de 1530 até 1822. Ah, professor, tem que decorar as datas? Não, só tem que saber mais ou menos os intervalos de tempo. Saiba que quando começa o primeiro sistema de colonização que Portugal vai adotar para o Brasil é o das capitanias hereditárias, tá? As capitanias hereditárias, elas vão surgir no Brasil como um modelo, uma tentativa de adaptação, de colonização do território português na América, no caso, né? Não preciso lembrar aqui, né? Vocês têm muito claro a questão do Tratado de Tordesilhas, as diferenças, a ilha aparece aqui do lado, tá? Deixa eu ver se eu coloco aqui, peraí. Aqui, né? Aparece o território que pertencia a Portugal e Espanha, tá? Então, só essa parte ali coloridinha é que, teoricamente, pertencia a Portugal. Bom, então, se a gente for ver, ele é um território, né, diminuto. E eu vou dizer que essa reprodução ela está sendo bem generosa para os portugueses, tá? Porque essa linha está um pouquinho mais avançada do que deveria estar. Não vai dar certo,
Muito importante, pessoal, vocês saberem e vocês entenderem quais são os motivos que fazem com que as capitanias hereditárias não deem certo, quais são os furos no processo de colonização, né? Até a gente combinou em casa, os portugueses estão colonizando o Brasil, mas esqueceram de, né, de combinar isso com os índios, né? Então a gente vai ter conflitos, a gente vai ter falta de investimento, a gente vai ter problema do distanciamento dessas capitanias, tá? A próxima coisa que eu queria trabalhar vai ser a questão, pode colocar a próxima imagem, tá? A próxima imagem, a questão dos bandeirantes no Brasil. Tá, deixa eu só arrumar aqui, caiu aqui. Opa, desculpa. Isso, tá. Os bandeirantes no Brasil vão ser uma tentativa. Agora sim, caiu aqui, problemas técnicos. Os bandeirantes no Brasil, tá? Vão ser uma tentativa de colonização. Tá, caiu aqui minha colinha. Agora vai. Caiu minha colinha aqui que tá. Os bandeirantes no Brasil, tá? Vão ser a segunda grande força colonizatória de Portugal no Brasil, tá? E em que consistia o trabalho dos bandeirantes? Quando a gente fala de bandeirantes, é importante a gente diferenciar dois modelos, tá? As entradas e as bandeiras. Bandeiras dessas que vêm dos bandeirantes. Entradas, normalmente, a gente vai dizer quando ela era feita com dinheiro e ela era uma expedição oficial. O que é uma expedição oficial? O rei de Portugal chamava alguém, dava dinheiro, dava armamentos, dava munição, dava pessoas e dava a missão. Ó, vai em tal lugar, conquista aquela região, descobre, pega o que tem lá e tá aqui o teu pagamento. Esse é a entrada. O bandeirante não, é o cara livre que vai até o lugar, ele se mete no meio do mato e ele tá atrás de algumas coisas, principalmente índio. Mas que tipo de índio? Qualquer índio? Bom, o índio dócil para trabalhar. Tá? O índio, e aí quando eu digo dócil, eu digo assim no termo bem animalesco mesmo, porque eu acho que isso tem que ser sempre lembrado, tá? Foi um processo de colonização muito brutal nesse ponto, tá? Esses bandeirantes, às vezes, eles estavam atrás de compra e venda de escravos, assim como os traficantes de escravos faziam com as pessoas que eram escravizadas na África e transformadas e vindas para o Brasil, tá? A gente já vai falar um pouco disso aí. Não podemos esquecer que quando, então, né, vamos diferenciar o bandeirante ali das outras entradas e tal. Outra coisa importante para a gente falar, nesse ínterim, assim, né, nesse intermeio, a gente vai ter o que a gente vai chamar de Brasil holandês. Tá, eu já revisei isso na sala de aula com vocês. E esse Brasil holandês vai se dar... Não tem imagem do Brasil holandês. Só tá, o meu assistente que tava procurando a imagem. Não tem do Brasil holandês. O que vai se dar o Brasil holandês? A gente já trabalhou, né? A Espanha e a Holanda vão estar quase chegando às vias de fatos, né? Em 1580 a gente tem a morte do rei de Portugal e o rei da Espanha assumindo, formando aquilo que a gente chama de União Ibérica, tá? E essa União Ibérica vai ser muito custosa para Portugal. Portugal vai ser invadida pela Holanda, a Holanda que está querendo, né, fazer uma picuinha ali com a Espanha, e aí a gente vai ter certas decorrências políticas. O que convém eu me lembrar disso aí, que é importante para a prova? Primeiro, quais foram os modelos administrativos que os holandeses trouxeram para o Brasil? Por que eles foram aceitos? Por que eles deixaram de ser aceitos, tá? Trabalhem com isso, deem uma olhadinha lá nos slides, deem uma olhadinha nos cadernos de vocês, tá? Segundo ponto e segunda coisa importante para vocês se lembrarem, tá? Para a nossa prova. A partir ali da metade do século XVII, início do século XVIII, a gente vai ter o famoso ciclo do ouro, tá? O ciclo do ouro vai estar relacionado a não uma diminuição, mas sim uma diminuição na produção, mas uma diminuição do mercado que Portugal vai ter com a venda do açúcar. Tá? O Brasil, na verdade, Portugal sempre procurou ouro no Brasil. Portugal vai demorar um pouco para encontrar ouro no Brasil, tá? Vai demorar mais ou menos ali uns 100 anos. E se comparado com a sua vizinha Espanha, né? Vizinha tanto em colônia quanto na Europa, né? Portugal e Espanha vizinha da Espanha na Europa e vizinha da Espanha na América. Enquanto a Espanha tirava toneladas de prata e ouro da América, o Brasil vai demorar. Mas, né? Os portugueses demoraram para achar no Brasil, mas acharam. Quando
acharam? Acharam bastante. O problema é que o ouro do Brasil estava de uma forma diferente, tá? Esse ouro vai se encontrar principalmente em pó ou é um ouro aluvial, né? Que a gente vai encontrar nos rios e nos córregos. E esse ouro então vai trazer uma certa riqueza. Pessoal, o que é importante? Também faz parte do processo de colonização de Portugal permitir, através de um ato régio, ou seja, um ato real, que pessoas que quiserem minerarem algumas terras, expandirem suas terras, têm autorização, desde que comunicados, né, o rei de Portugal, né, e aí reivindicassem as terras e através de um processo, né, elas ganhavam aquelas terras, né, podemos botar em aspas, eu tinha que ter levantado mais, ganhava aquelas terras. Pode deixar aí, sim, que eu acho que essa é a última imagem, né? Uhum. Tá? Então pode deixar nessa imagem que eu vou falar agora o que eu não falei, que é a questão da escravidão no Brasil. A questão da escravidão foi um ponto-chave na nossa discussão durante o trimestre. Durante os seminários, vários grupos trouxeram e alguns grupos ficaram responsáveis por trabalhar especificamente essas questões. Tá? E alguns grupos trabalharam melhores, outros deixaram um pouco. O que a gente pode falar sobre a escravidão no Brasil? Pessoal, a escravidão no Brasil foi algo tenebroso, né? E eu acho que é por isso que a gente tem que falar, porque a gente não pode se esquecer, né? A gente já discutiu bastante isso na sala de aula. Os portugueses vão ter um sistema de colonização bem, como é que eu vou dizer, bem não dinâmico, mas muito bem desenvolvido no sentido de eles vão, né, trazer o plantation, né? Aquele tripé, um sistema onde tu envolve o monocultura, o latifúndio, a escravidão. Tá? Então a gente tem esse sistema onde quem vai trabalhar vai ser o negro africano escravizado, vai se plantar uma única coisa, porque o objetivo não é desenvolver o Brasil, e sim plantar a coisa que mais dá dinheiro na Europa. No caso de Portugal, durante muito tempo foi o açúcar, tá? Depois, lá no século XIX e XX, vai ser o café. Mas durante o século XVI, XVII e boa parte do XVIII vai ser o açúcar. Por quê? Porque só Portugal tem o açúcar. E isso tá ligado lá à nossa primeira imagem, as rotas comerciais que Portugal e o que significaram as grandes navegações. Isso é colonização. Pega um recurso de um lugar, leva, né, para sua metrópole, tá? Galera, para encerrar aqui, muito obrigado por todos. Vejam esses vídeos, compartilhem com seus coleguinhas, tá? Dê o like, vamos tentar ser jovem aqui. Dê o like, curte, clique no sininho, compartilhe com seu amiguinho. Altas emoções, tá? E realmente a gente tentou fazer ao vivo, a gente sabe que tem essa interação que vocês gostariam de ter, né? Muito obrigado, até mais, tchau!